Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos e hoje, ainda em História do Brasil, a gente vai trabalhar a República da Espada. A República da Espada é um período que compõe aquilo que a gente chama de Primeira República, ou seja, os momentos iniciais da República Brasileira, logo após a proclamação da República, a gente vai chamar então de Primeira República. E dentro dela nós temos um período chamado República da Espada. Recebe esse nome porque nós tivemos à frente do Executivo, como presidentes da República, dois marechais. Primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. Vamos lá então? Muito bem. Assim que a República é proclamada no Brasil, ou seja, assim que ocorre o golpe de Estado, conforme nós vimos na última aula, que Dom Pedro II é deposto da posição de imperador, forma-se um governo provisório no Brasil. Okay? Esse governo provisório ele era composto por três grupos, tá certo? Três grupos que defendiam a bandeira republicana. Quais eram eles? Os cafeicultores, que eram representados aí, né, pela elite econômica brasileira e propunham um modelo político descentralizado, tá certo? Aí eles defendiam a formação de um modelo federativo, aquele modelo onde os estados possuem autonomia política e econômica, afinal eram eles que controlavam regionalmente a política, então eles queriam, através do modelo republicano, ter mais força, ter mais poder. As camadas médias urbanas e as camadas populares, que eram influenciadas pelos ideais jacobinos, né, da Revolução Francesa e pelo Iluminismo, ou seja, eles propunham a formação de um governo com participação popular, e temos os militares, tá certo? Os militares eles eram influenciados pela tendência positivista, que nós comentamos lá na última aula, né, no finalzinho da República, as características do positivismo, e foi graças a essa participação dos militares que nós temos a atual configuração da bandeira brasileira. Não sei se vocês estão lembrados, ela se assemelha muito à bandeira imperial, onde nós temos o retângulo verde e o losango amarelo, ok? Porém, no lugar do brasão que ficava ao centro, nós temos esse círculo azul com um cruzeiro e aí o que indica a influência positivista, que é a frase ordem e progresso, tá bem? Os militares eles defendiam um modelo político centralizado, ok? Essa defesa dos militares pelo modelo político centralizado tinha a ver com o argumento de que a República era muito frágil, muito recente, então eles precisavam fortalecer antes a República por meio de um governo centralizado, tá bem? Bom, e aí, a fim de sustentar, a fim de construir este modelo republicano, de fortalecê-lo, os militares eles vão então se apresentar como salvadores da pátria. Eles vão apresentar a República como a melhor opção para o cenário político brasileiro, e a partir desse momento eles começam uma desconstrução do passado monárquico. Como assim uma desconstrução? Eles vão tentar substituir e apagar qualquer símbolo ou influência da monarquia. Voltando à bandeira, que é um exemplo, o verde e o amarelo, que eram as cores das casas que formavam a família real brasileira, passam a significar, por exemplo, as matas e as riquezas do Brasil, e não mais as cores dessas famílias, tá bem? E além disso, eles começam então a resgatar figuras, símbolos da nossa história, como é o caso de Tiradentes, que era militar e defendeu lá no contexto da Inconfidência Mineira o modelo republicano, tá bem? Então, eles começam a se apresentar como aqueles que salvaram o Brasil da monarquia, da tirania, ok? E é nesse contexto que o Pedro Américo vai pintar este quadro do Tiradentes esquartejado. Ele é carregado de um simbolismo muito forte, que nem nós comentamos na aula sobre a Inconfidência Mineira, tá? A pintura de Tiradentes se assemelhando com o próprio Jesus Cristo, a forca em um formato de altar, ok? E a disposição das partes do corpo dele formando aí a bandeira do Brasil, tá bem? Então, esse simbolismo todo ele faz parte deste início de um período republicano, onde esses militares à frente, né, do governo provisório, eles tentam então passar a imagem de salvadores da pátria e propõem um modelo centralizado de poder a fim de fortalecer a jovem República Brasileira. Tudo bem? Bom, assim que se forma
a República, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi um dos atuantes no processo de proclamação, né, da República, no golpe que destituiu Dom Pedro II, ele é mantido no poder, tá certo? Está aí, novamente, a figura do Marechal Deodoro da Fonseca, que nós já havíamos apresentado na aula anterior. Quais foram os principais atos do Marechal Deodoro da Fonseca à frente do governo? As províncias do Império passaram a se chamar, ou a serem denominadas como estados, e cada um desses estados com uma constituição própria. Isso atendia aí os interesses dos cafeicultores, a formação de um modelo federativo. Família real, que nem nós já havíamos comentado, ela é banida do Brasil, ela vai ser exilada, não antes de receber uma indenização razoável por isso, tá bem? Os cemitérios passam para a administração dos municípios, ou seja, não são mais administrados pela igreja, e a igreja e o Estado finalmente se separam. O Brasil, no momento da proclamação da República, ele se constitui como um Estado laico, pelo menos na teoria, tá? Ou seja, igreja e Estado não passam a não mais estar juntos, como acontecia no Império, por meio do padroado e do beneplácito, que a gente conversou bastante e que inclusive foi um dos motivos da queda da monarquia, tá bem? Cria-se o registro civil, tá bem? O famoso RG que nós temos. Os estrangeiros passam a ser naturalizados por decreto, ou seja, todos os estrangeiros residentes no Brasil que ainda não tivessem documentação ou documentos brasileiros transformam-se a partir desse decreto em cidadãos brasileiros. E aí, em 24 de fevereiro de 1891, o Congresso aprova a Constituição que foi elaborada por Rui Barbosa. O Rui Barbosa a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre ele, tá certo? A Constituição de 1891 continha todos esses pontos que a gente acabou de discutir e ela é a primeira Constituição do Brasil republicano. Muito cuidado com isso, tá? A primeira Constituição do Brasil é a de 1824, aquela que foi outorgada por Dom Pedro I. Essa é a primeira Constituição do Brasil republicano. Primeira porque vão vir outras, até que nós chegamos finalmente na atual Constituição, que é a Constituição de 1988, tá bem? Bom, e aí foram feitas reformas judiciárias, reformas no ensino e a reforma financeira que a gente vai trabalhar agora com um pouquinho mais de cuidado, tá bem? Vamos lá então. Bom, então, conforme a gente comentou, reforma financeira que recebeu o apelido de encilhamento. Daqui a pouco a gente vai ver o porquê deste nome. Quem propôs essa reforma financeira foi o Rui Barbosa, tá? Esse senhorzinho que apareceu para vocês aí no canto da tela. O Rui Barbosa, ele é parente, daquela atriz da Globo, Marina Rui Barbosa, e ele foi o responsável pela elaboração desta reforma financeira, tá bem? Qual que era o objetivo da reforma financeira criada pelo Rui Barbosa? Era criar meios para a industrialização do Brasil, tá certo? Haja visto que nós tivemos apenas um surto industrial durante o segundo reinado, que a gente chamou de Era Mauá, e aí o interesse do Rui Barbosa era fortalecer a República Brasileira por meio do desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico viria por meio da industrialização. O Brasil era um país ainda essencialmente agrário, tá bem? Então, o desenvolvimento econômico por meio da indústria, ele fortaleceria economicamente o país, diversificaria, o nosso PIB. Então, ele vai criar essa proposta. Como que era esta proposta? Ela ia conceder às pessoas que tivessem interesse em criar e montar indústrias empréstimos. Empréstimos com algumas vantagens, alguns benefícios, como um prazo estendido para pagarem este valor, juros menores. E para que isso fosse viável, o texto desta proposta permitia que os bancos, as instituições financeiras, emitissem papel, moeda, para que pudessem então emprestar dinheiro às pessoas interessadas em investir na indústria. Quais foram os resultados? Apesar da ideia ser boa, ser nobre, a gente não obteve o resultado esperado, tá bem? Por que nós não obtivemos o resultado esperado? Porque as pessoas que se apresentaram como interessadas em montar indústrias, elas pegaram esses empréstimos e gastaram esse dinheiro com outras coisas, menos com a criação das indústrias. Por que elas gastaram com outras coisas? Porque o crédito era muito fácil, os juros era muito barato e o prazo, então, para pagá-lo, muito extenso. Então, esse dinheiro fácil e barato não foi aplicado onde deveria, não houve esse cuidado, essa fiscalização para ver se esse dinheiro estava sendo corretamente aplicado. Ele foi, então, gasto com outras coisas, é daí que vem o nome encilhamento. Ele foi gasto em corridas de cavalo, por exemplo, em especulação,
tá bem? E encilhar é o ato de colocar a sela no cavalo, ok? E coloca-se a sela no cavalo antes das corridas. Então, encilhamento foi o nome dado à política, à reforma financeira proposta por Rui Barbosa, porque o dinheiro que essa reforma disponibilizou foi gasto com especulação, com apostas e não com o desenvolvimento industrial. Daí a gente já consegue prever alguns resultados, como por exemplo, a inflação, aumenta-se a emissão de papel moeda, o valor do papel moeda cai, então causa inflação. Desvalorização da moeda, que a gente já acabou de falar, que é uma consequência, né? Na verdade é o que leva à inflação. A especulação também nós comentamos, ela vai crescer porque tinha muito dinheiro na praça e aí as pessoas vão especular com esse dinheiro. Muitas empresas e pessoas que pegaram esses empréstimos vão falir porque não vão investir esse dinheiro, vão gastá-lo e aí a hora que chega na hora de pagar, eles não têm. Tá certo? E por final, o desemprego, ou seja, as empresas que tomaram esses empréstimos, enfim, e que tinham algum outro objetivo com esse dinheiro, como o investimento na indústria, não conseguiram, e aí as pessoas que trabalhavam, elas vão ficar sem esses empregos, tá certo? Seguindo então. Bom, Constituição de 24 de fevereiro de 1891. Quais são as principais características dela? Primeira é que ela se inspirava na Constituição dos Estados Unidos, na Constituição da Argentina e na Constituição da Suíça, muito diferente da Constituição de 1824, que era espelhada, né, na Constituição da França pós-restauração do absolutismo do Luís XVIII. Defendia o Brasil como uma república representativa, ou seja, as pessoas elegem os seus representantes políticos. Federalista, porque o território era dividido em estados que possuem autonomia política e econômica, e presidencialista, porque o chefe de estado e de governo era a figura do presidente, na verdade ainda é, tá bem? Tripartição dos poderes, nos moldes da proposta iluminista do Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, voto aberto, porém não universal, ou seja, só os homens poderiam votar. E o voto não era secreto, todo mundo sabia em quem você votou, tá certo? E aí foi criado um negócio chamado de disposição ou dispositivo transitório. O que é o dispositivo transitório? Apesar de na Constituição estar previsto a eleição e o voto, ok? A eleição direta e o voto aberto, a primeira eleição ela não seria direta, pelo contrário, ela seria indireta, tá certo? Bom, e aí a gente entra no governo de Deodoro da Fonseca, que foi de 25 de fevereiro de 1891 até 23 de novembro do mesmo ano, ok? Ou seja, ele governa há pouco tempo e daqui a pouco a gente vai ver por quê. Bom, assim que ele assume a presidência, assim que Deodoro da Fonseca assume a presidência, mas a gente já falou que ele estava no poder, não, ele estava à frente do governo provisório, que a gente viu lá atrás. Ok? Deodoro da Fonseca ele é eleito presidente, tá? Pelo dispositivo transitório, pela eleição indireta que a gente viu ali atrás. Como que ele conseguiu ser eleito? A gente tem uma influência muito grande dos militares, que foi o que nós comentamos agora há pouco, e esses militares garantem que Deodoro da Fonseca continue então à frente do executivo, tá certo? Bom, assim que ele assume como presidente, o legislativo ele vai se opor ao governo de Deodoro. Por que eles vão se opor ao Deodoro? Porque eles vão acusá-lo de corrupção e de possuir ministros que defendiam a volta da monarquia. E um deles era o Barão de Lucena, tá certo? E aí o Congresso aprova a chamada Lei das Responsabilidades. O que era a Lei das Responsabilidades? Era uma arma do legislativo contra o Deodoro da Fonseca. O que era essa Lei das Responsabilidades? Era um artigo da Constituição que dava ao Poder Legislativo o poder de criar uma lei que definisse as responsabilidades criminais do presidente. Ou seja, era um dispositivo que permitia ao Congresso acusar criminalmente o presidente caso ele cometesse atos de corrupção. Ok? Como a gente está falando da tripartição dos poderes em um modelo republicano, toda lei aprovada pelo Congresso ela depende da sanção do presidente. Então, apesar dela ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados Federais e pelo Senado, ela não vai ser aprovada, não vai ser sancionada pelo presidente. Por quê? Porque ela ia contra os interesses dele. Tá bem? Bom,
Então, Deodoro reage a essa tentativa do Congresso de responsabilizá-lo criminalmente por seus atos e dá um golpe de Estado. Ele dissolve o Congresso Legislativo, né, que é um modelo bicameralista, havia a Câmara dos Deputados e o Senado, como a gente já comentou. Ele dissolve o nosso Congresso e decreta o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É a suspensão das garantias fundamentais de um cidadão. E aí, como uma consequência deste ato de Deodoro, nós temos a primeira revolta da Armada. Se a gente está falando primeira, porque daqui a pouco a gente vai falar da segunda, tá certo? Essa revolta, ela foi, que nem eu comentei, a reação das Forças Armadas ao golpe dado por Deodoro, principalmente da Marinha Brasileira. E aqui eu vou aproveitar e dizer o seguinte: no momento da proclamação da República, apesar de nós dizermos lá atrás que os militares eles estavam à frente do governo provisório e desses primeiros governos com o discurso de fortalecer a República, havia dentro das Forças Armadas um racho, uma divisão entre Exército e Marinha. Ok? Eram as duas forças que compunham as Forças Armadas, porque ainda não existia o avião, portanto, não podemos falar em aeronáutica ainda. Ok? Havia um racha entre Exército e Marinha. O Exército, que acabou concentrando esses poderes políticos, e havia o interesse da Marinha em também conquistar essa participação política. Então, assim que Deodoro faz esse movimento de fechar o Congresso e decretar o estado de sítio, a Marinha vai vislumbrar uma oportunidade de conseguir maior projeção política, e isso vai ser feito por meio da primeira revolta da Armada. Então a gente chama ela de um contragolpe, ok? O que eles exigiam, os rebeldes? A renúncia de Deodoro. Caso ele não renunciasse, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada pelos navios da Marinha Brasileira. Deodoro da Fonseca não vê outra alternativa a não ser renunciar ao cargo de presidente, tá bem? E assim que ele renuncia, quem assume é o seu vice, Floriano Peixoto, esse cidadão que acabou de aparecer aí para vocês. Tudo bem? Vamos seguindo então. Bom, agora a gente entra no governo do Floriano Peixoto. O governo do Floriano Peixoto vai de 23 de novembro de 1891 até 15 de novembro de 1894. Ok? Assim que o Floriano Peixoto assume o poder, 13 generais do Exército organizam um manifesto, que foi conhecido como Manifesto dos 13 Generais. O que esse manifesto ele apresenta? Eles consideravam o governo do Floriano Peixoto ilegal e exigiam novas eleições. É o primeiro problema que o Floriano vai enfrentar no seu governo, e ele resolve isso de uma maneira bastante política, vamos colocar assim. Ele pega e aposenta compulsoriamente esses 13 generais que haviam assinado o manifesto. Ok? Outro problema que o Floriano vai enfrentar em seu governo é a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Este movimento vai do penúltimo ano do governo de Floriano Peixoto, ou seja, 1893, até o primeiro ano do governo de Prudente de Moraes, 1895. Prudente de Moraes é o primeiro presidente civil do Brasil República, ou seja, ele assume após o fim da República da Espada, que a gente comentou no comecinho, que vai ser comandada por esses dois militares, o Deodoro e o Floriano. Tá? Então, este movimento que a gente vai tratar agora, ele começa na República da Espada e termina naquilo que a gente chama de República Oligárquica, quando os civis, membros da oligarquia, assumem o poder, tá bem? Bom, como que começa esse movimento? Esse movimento ele se origina a partir de uma disputa política entre dois grupos na região sul do Brasil. O primeiro desses grupos eram os republicanos, membros do Partido Republicano Sulista, chamados de pica-paus, e os membros do Partido Federalista Sulista, chamados de maragatos. Ou seja, esse movimento começa a partir de uma disputa entre estes dois grupos. Seguinte. Bom, os republicanos, ou seja, o Partido Republicano Sulista, ele defendia um modelo federativo, ok? E eram favoráveis à reeleição do presidente, ou seja, a manutenção do governo de Floriano Peixoto. Os federalistas, apesar do nome, né, não é que eles não defendiam o federalismo, mas eles eram contrários ao governo de Floriano Peixoto, ou seja, contrários ao fato de ele estar no poder, tá bem? Bom, os republicanos vão acusar os federalistas de apoiarem a monarquia e assim o conflito começa. Esta, na verdade, é uma acusação que a gente vai ver bastante nesses primórdios da República Brasileira. Por que a gente sempre vai ouvir falar que um grupo acusou o outro de ser monarquista? Pessoal, nós temos um embate
um conflito de interesses ou um conflito armado, e a fim de desmoralizar a imagem do outro grupo, do seu oponente, em um momento de instalação da República, ou seja, enquanto a República Brasileira ainda é muito jovem, eu acuso o outro grupo de ser monarquista. Ou seja, para desmoralizar as exigências dele e o movimento que ele estava fazendo. Tá bem? Bom, quem sai vitoriosos são os republicanos, o Partido Republicano Sulista, porque eles contaram com o apoio do Floriano Peixoto, das tropas federais. Tá bem? E aí nós temos a segunda revolta da Armada. Tá certo? Bom, a segunda revolta da Armada tem à frente o mesmo almirante que havia organizado a primeira, um cara chamado Custódio de Melo. O Custódio de Melo, que nem nós comentamos lá atrás, ele havia apoiado a posse de Floriano Peixoto esperando uma maior participação política, querendo mais espaço no governo. Porém, Floriano Peixoto ele não vai atender esse interesse do Custódio de Melo e ele então tenta fazer a mesma manobra que ele havia feito com Deodoro da Fonseca. Então, se deu certo com Deodoro da Fonseca, pode ser que dê certo com Floriano Peixoto também e inicia a segunda revolta da Armada. Tá certo? Bom, Floriano vai fazer o mesmo movimento dos republicanos contra os federalistas. Ele vai acusar os marinheiros, né, a marinha brasileira, de serem monarquistas, de quererem derrubar o presidente para instalar a monarquia. Olha lá, aquele movimento, né, de você denegrir a reivindicação e a imagem do seu oponente. O governo sai vitorioso nesta segunda revolta da Armada, diferente do que havia acontecido com Deodoro da Fonseca, tá bem? E estes marinheiros derrotados, parte deles pedem asilo a um navio português que estava ancorado no Rio de Janeiro, e esse asilo é concedido, o que leva ao rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, naquele contexto, e um outro grupo consegue seguir para o Rio Grande do Sul, onde eles se juntam aos federalistas contra o governo de Floriano Peixoto. Ah, mas não acabou a revolta? Não, a gente falou como ela termina. Mas lembra que a gente comentou que ela começa no governo Floriano e só vai ser concluída no governo de Prudente de Moraes. O que contribuiu para a revolta do Partido Republicano Sulista foi a ajuda que Floriano Peixoto deu enquanto estava no poder. Tudo bem? Então este grupo de marinheiros que haviam se revoltado contra o governo de Floriano Peixoto consegue escapar e se junta aos federalistas do Rio Grande do Sul enquanto a revolta ainda estava acontecendo, tá bem? Bom, que nem eu comentei com vocês, né, se juntam aos federalistas no Rio Grande do Sul e Floriano vai usar este episódio, tá, para acusar o movimento federalista no Rio Grande do Sul de ser uma conspiração contra a República, aquilo que eu falei, né? Eles vão acusá-los de monarquistas, enfim, a fim de manchar a imagem deles. Bom, como Floriano Peixoto consegue resolver todos esses problemas e instabilidades, coisas que o Deodoro da Fonseca não conseguiu fazer enquanto esteve à frente do Executivo, Floriano Peixoto ele vai receber o título de Marechal de Ferro, não que esse seja um título oficial, mas enfim, ele vai passar a ser chamado de Marechal de Ferro e de consolidador da República Brasileira. Por quê? Porque ele, a partir da centralização do poder e das medidas que ele tomou, muitas delas utilizando da força, ele vai conseguir fazer com que a República se estabilize e possa continuar a existir. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido este assunto. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Falou, galera. Tchau, tchau.